Senhor, humildemente na Sua presença, nós queremos Te agradecer acima de tudo, porque o Senhor nos trouxe neste local, o Senhor determinou que nós tivéssemos o privilégio de nos reunirmos como igreja. E o Senhor nos deu esta doce, preciosa palavra, mais doce do que o mel aos nossos lábios. O Senhor a deu e nós podemos ler livremente a Escritura, podemos ler a Sua palavra em nossa própria língua materna. Nós queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor, mas neste momento ainda há algo que nós queremos Te pedir. Queremos pedir a Deus que o Senhor abra o nosso coração e insira, injete a Sua palavra em nós com poder e graça. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso entendimento, para que não apenas possamos entender a Sua palavra, mas que possamos praticá-la. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos ensine nessa manhã, que todos nós possamos estar assentados aos pés do nosso Salvador e ouvir atentamente as palavras que saem da Sua boca. Pedimos, Senhor, que nos dê a disposição para sermos exortados pela Sua palavra, corrigidos pela Sua palavra, mas também consolados por ela, encorajados por ela. Que possamos amar o Senhor um pouco mais hoje do que amamos ontem, com o amor que o Senhor mesmo nos ama. Imploramos essas coisas, não fiados em nossas próprias obras ou justiças, mas nas Suas muitas misericórdias, pois as Suas misericórdias se renovam cada manhã, e elas são motivo de nós não termos sido consumidos ao levantarmos de nossas camas. Com gratidão em nosso coração, reverência, temor, humildade, nós pedimos essas coisas e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, como vocês sabem, esta é a última pregação dessa série de mensagens. Ao todo, contando com a mensagem de hoje, foram 8 pregações, todas elas centradas em uma pergunta da palavra de Deus. E eu gostaria de forma bem rápida, fazer uma reprise ou uma recapitulação dessa série. E eu espero de todo o meu coração que o Senhor tenha abençoado a vocês com essas palavras que nós ouvimos, através dele mesmo. Talvez algumas das perguntas mexeram mais com alguns de vocês do que outras, mas foram essas as perguntas. Primeira, a pergunta que a própria serpente fez para Eva no jardim: é assim que Deus disse? Depois nós vimos a pergunta que o próprio Deus faz para Adão: onde estás, Adão? E logo em seguida nós vemos a pergunta que Deus faz para Caim com relação ao seu irmão Abel, logo após tê-lo assassinado: onde está o teu irmão Abel? E nós vimos um pouco sobre a importância dos irmãos na caminhada cristã, especificamente no assunto da ceia do Senhor. Depois nós ouvimos a pergunta que o Senhor Jesus faz aos seus discípulos, dizendo: quem vós dizeis que eu sou? Depois o Senhor Jesus Cristo disse também aos seus discípulos: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Depois o Senhor Jesus Cristo, no caminho de Cafarnaum, pergunta aos seus discípulos: o que é que conversais durante o caminho? E nós vimos um pouco a importância das nossas palavras, das nossas conversas e aquilo que está dentro do nosso coração. E por último, no domingo passado, a pergunta que Jesus faz para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Nós tentamos meditar um pouco sobre o que é que o nosso coração deseja, quais são as aspirações internas da nossa alma, e
como é que nós enxergamos o nosso Senhor Jesus Cristo diante dessas coisas. E hoje a pergunta que nós iremos meditar é essa que o Senhor Jesus Cristo faz a Pedro. E a pergunta basicamente é: tu me amas? Tu me amas? Curiosamente, essa é a única pergunta na Bíblia que se repete 3 vezes. Talvez é a pergunta mais simples que o nosso Deus faça para Pedro e para nós. Mas eu tenho plena convicção, pelo menos para mim, que essa é a pergunta mais complexa, mais difícil de responder, porque envolve muitas coisas na sua resposta. E, inclusive, na semana passada nós estávamos na reunião da catequese, tentando entender um pouquinho o que é que a palavra de Deus, o que é que a nossa confissão de fé diz sobre o que significa amar a Deus. E é muito difícil quando nós tentamos definir o que significa de fato amar a Deus, ou o que é amor na Bíblia Sagrada. E à medida que nós iremos meditar juntos neste sermão, nessa reflexão, eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você mesmo: o que significa amar a Deus? E o que significa dizer que nós amamos a Deus de fato? Como nós podemos saber que amamos a Deus? Existe algum aspecto específico na nossa vida que nós, após reflexão, meditação, contemplação, podemos chegar à conclusão que de fato, sim, eu amo a Deus? Ou então, não, eu não amo a Deus. Qual será que é essa chave? Qual será que é este ponto central, crucial, que nos dará essa resposta? Se nós amamos a Deus ou não. Mas antes, precisamos entender o que significa de fato amarmos a Deus. E essa pergunta não é apenas importante pela complexidade dela em si mesma, irmãos, mas por causa do contexto onde ela foi perguntada. Não apenas o contexto onde ela foi perguntada, mas para quem ela foi direcionada. E não apenas para quem ela foi direcionada, mas a forma como ela foi direcionada. 3 vezes a mesma pergunta. É importante nós, antes de entrarmos no texto propriamente, compreendermos o porquê este que nos escreve esta passagem, que só está neste relato, em nenhum outro local da Bíblia essa passagem aparece, ela é única através da pena do apóstolo João, e a pergunta que nós temos que fazer é: por quê? Por que é que o apóstolo João decide registrar esse texto para nós? E não necessariamente é um texto onde ele é uma personagem central, pelo contrário, ele registra um texto para nós em que a personagem principal está focada no apóstolo Pedro e na forma como o Senhor Jesus Cristo se direciona a ele. Então, antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de apenas pincelar algumas coisas sobre o evangelho em si que o apóstolo João escreve, um pouco do seu contexto, um pouco da sua estrutura, do seu propósito e finalmente então essa passagem. De forma bem breve, nós temos 4 partes dentro do evangelho de João. A primeira parte nós podemos chamar de o prólogo, ou aquilo que vem antes do início propriamente do evangelho em si. E nós temos no capítulo 1 do evangelho de João aquele belíssimo hino que os teólogos chamam de o hino ao verbo de Deus, ou o cântico à palavra de Deus, onde o apóstolo João exalta o Senhor Jesus Cristo nessa linguagem poética, belíssima, que nos lembra muito Gênesis capítulo 1, sobre o verbo de Deus encarnado, que era Deus, estava com Deus desde o início. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz e rejeitaram o verbo de Deus. Mas ele se fez carne e nos amou, e todos aqueles que recebem o verbo de Deus podem ser chamados filhos de Deus.
pois ele é a exata expressão do quem é Deus para nós, ainda que nós não tenhamos visto a Deus com os olhos da carne. Depois nós temos duas estruturas principais dentro do Evangelho de João. São dois livros que foram costurados por João. Primeiro nós temos o livro dos sinais e depois o livro da glória. O livro dos sinais, João escolhe 7 sinais específicos que Jesus fez e costura esses sinais, esses milagres, de uma forma belíssima, para demonstrar através desses sinais que Jesus é o Filho de Deus, para que à medida que os seus leitores, lendo o que Jesus fez nesses sinais, possam ser convencidos pelo Espírito Santo de que de fato Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Depois ele escreve o livro da glória, onde agora num contexto um pouco mais íntimo, mais pessoal, no contexto da ceia até a sua crucificação, Jesus demonstra onde está pautada a sua glória, e a sua glória está pautada em servir os seus irmãos, seus discípulos, e dar a sua vida na cruz do Calvário. E por fim, nós temos então este epílogo. João capítulo 21 é o epílogo da carta, deste livro que João escreve. Mas antes de entrarmos no capítulo 21, eu peço que você vire a página no capítulo 20 e veja comigo os últimos versículos do capítulo 20. João capítulo 20, versos 30 e 31. É dessa forma que João praticamente encerra seu evangelho. Prestem atenção nas palavras que ele diz. João capítulo 20, verso 30. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além destes que se encontram registrados neste livro. Estes sinais, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, vocês tenham vida pelo poder do seu nome. Ou seja, João nos escreve no final do livro dizendo: os discípulos, os apóstolos, viram muitos outros sinais, além desses que eu escolhi registrar para vocês agora. Mas estes sinais que eu registrei especificamente nesse livro, eu os escrevi para que vocês creiam através desses sinais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Em outras palavras, à medida que você lê esse texto, à medida que o leitor pega este livro que João escreve e lê, a expectativa confiante que João tem é que, lendo esse texto pode gerar fé no seu coração. Então, como é que nós temos fé em Deus? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ele diz: eu escrevi esses fatos, esses sinais precisamente que Jesus fez, para que através deles vocês possam ter fé em Cristo Jesus, e através dessa fé ter vida em Cristo Jesus através do seu nome. Se nós pararmos para pensar, os teólogos fizeram esse questionamento: se João terminasse o seu evangelho aqui, estava muito bem terminado, porque esses dois últimos versículos, quando você lê, de fato, ele destoa de tudo aquilo que ele escreveu até então. Não é uma narrativa, ele está encerrando o livro. É como se fosse uma nota de rodapé final do evangelho. Se não existisse o capítulo 21 de João, nós estaríamos satisfeitos com o livro e com a conclusão do evangelho de João. Mas João decide acrescentar ainda uma outra história, um epílogo, uma conclusão específica para o seu livro. Agora veja comigo o final do capítulo 21, versos 24 e 25. João capítulo 21, versos 24 e 25. Mais uma vez João vai escrever uma nota de rodapé para encerrar mais uma vez o seu livro. Ele diz o seguinte: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que os registrou neste livro.
e sabemos que o seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas essas coisas fossem registradas, suponho eu que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Olha que linguagem belíssima. João encerra o capítulo 20, que é o encerramento do livro, e ele diz: irmãos, Jesus fez muitos outros sinais, mas estes sinais específicos que eu selecionei para contar a história de Jesus para vocês, são suficientes para que vocês possam crer em Jesus. E através da fé, crendo nele, vocês tenham vida nele. Mas João, após escrever essa última história, essa conclusão extra, este episódio extra, esse capítulo extra, ele encerra dizendo ainda mais. Ele diz: Jesus fez muitas outras coisas. Tantas coisas foram que, se eu e outras pessoas fossem registrar cada uma das coisas que Jesus fez, acreditem, não existiria no mundo espaço para reunir todos os livros que seriam escritos para contar tudo o que Jesus fez. Isso é belo. Isso não é uma metáfora, não é um exagero, porque nós estamos falando daquele que criou o universo. E se o Criador do universo fosse contar tudo aquilo que Ele fez por nós e fosse colocar em livros, o pequeno universo minúsculo que Ele fez realmente não seria suficiente para conter todas as obras que Deus faz por nós e por tudo aquilo que Ele fez. Mas a pergunta ainda fica: por que João decide acrescentar ainda outra história? Não estava já suficiente? Ele já não encerrou com aqueles sinais que ele escolheu? Porque ele decide acrescentar mais uma história encerrando o seu livro. E note que eu fico imaginando o apóstolo João. Ele escreve o seu livro e ele escolhe 7 sinais específicos. Ele escolhe o milagre, o primeiro milagre de Jesus, multiplicando e transformando água em vinho. Ele escolhe o sinal, a conversa de Jesus com Nicodemos, a mulher samaritana, aquele homem no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães, João capítulo 6. Depois ele escolhe a cura do cego em João capítulo 9. E por fim, ele escolhe o relato da ressurreição de Lázaro. Ele está pensando, inspirado pelo Espírito, ele registra 7 sinais. Depois ele escreve o livro da glória, onde Jesus manifesta o seu propósito último, essa intimidade com os discípulos, em que consiste a glória de Deus. Ele escreve, está satisfeito, encerra dizendo: eu escrevo isso para que vocês tenham fé. Mas aí talvez no final ele diz: eu vou escrever mais uma história. E dentre todos os outros sinais que Jesus fez, esses sinais que poderiam conter o mundo inteiro, eu gostaria de escrever mais um. E esse um que ele escolhe é este que nós temos aqui. Ele tem um quê de especial? Essa história que João escreve tem um quê de diferente. E nós vamos tentar enxergar por que é que essa história é tão especial para o apóstolo João e por que é tão especial para ele escolhê-la para encerrar este evangelho. Mas antes, vamos entender um pouquinho ainda o que talvez seja este epílogo. O que é um epílogo? Eu trouxe a definição do dicionário para que nós tenhamos certeza do que é. Epílogo seria um remate de uma peça literária em que se faz a recapitulação e o resumo de toda a ação, o desfecho. Ou ainda, o epílogo ele pode ser um capítulo, um comentário ou uma cena, geralmente breve, que no final de uma narrativa ou de uma peça teatral especificamente alude ou aponta para o destino das personagens mais importantes deste livro, dessa peça, dessa ação, depois de ocorrido o desenlace
ou revela fatos posteriores à ação que complementam o seu sentido. E eu acredito que existem mestres aqui de novela, especialmente os mais velhos, que sabem muito bem como funciona, né? Aquele capítulo final, ou então você é um mestre do Netflix, da Amazon Prime, ou do HBO, ou do Star Plus, ou que quer que seja dos canais hoje em dia, você sabe muito bem a importância do último capítulo. E eu não quero me dar ao trabalho de tentar mostrar a importância desse capítulo, porque João faz isso por si só de uma forma belíssima. Eu não tenho a capacidade de tentar tornar melhor a história. Não, pelo contrário. Eu estou apenas tentando evitar de atrapalhar a história que João escreveu para nós. Mas qual é essa história, essa cena belíssima? É essa que nós lemos. E por favor, me aguentem um pouco mais. Eu gostaria de ler novamente o João capítulo 21. Por gentileza. Capítulo 21, verso 1 diz assim: E depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Vamos tentar prestar atenção nos detalhes à medida que nós lemos. Jesus aparece novamente aos seus discípulos. Jesus escolhe aparecer mais uma vez para os seus discípulos. Verso 14, nós lemos que essa é a terceira vez que Jesus aparece para os seus discípulos. Não é a primeira vez. Jesus escolheu aparecer para os seus discípulos mais uma vez. A terceira vez. Com qual propósito? Nós iremos ver. Onde é que Jesus escolhe o cenário para ele aparecer novamente para os seus discípulos? Junto ao mar de Tiberíades. Irmãos, essa expressão mar de Tiberíades era pouco usada pelos judeus na época de Jesus. Essa expressão Tiberíades ou mar de Tiberíades era praticamente usada apenas pelos pescadores da região. O mar de Tiberíades não é outra coisa senão o mar da Galileia que nós conhecemos. Mas João escreve o relato e ele já nos dá o seu primeiro sinal de intimidade ou de especificidade do seu relato. Jesus escolhe aparecer para os seus discípulos e ele diz simplesmente que não é o mar da Galileia, que todas as pessoas sabem qual é, onde é. Ele diz que é o mar de Tiberíades. É o mar, é o ambiente onde os pescadores profissionais estão acostumados a se reunir. Verso número 2, ele diz quais são os discípulos específicos que estão reunidos na cena. São 7. Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que não são outros senão João e Tiago, e outros 2 discípulos. São 7 discípulos. Número interessante para João, mas ele dá nome apenas para 5 discípulos. Os outros 2 discípulos não são necessariamente importantes para a história. Ele poderia ter dado nome para esses discípulos, porque ele estava lá, mas ele escolheu não fazê-lo. E a pergunta é, por que não escolheu fazê-lo? E por que escolheu dar nome para 5 discípulos? Se nós notarmos bem, um leitor atento vai perceber que esses 5 discípulos que são mencionados por João são 5 discípulos que são mais importantes na narrativa de João dentro do livro. Simão Pedro, não precisa nem explicar muito a importância de Simão Pedro, inclusive para essa história que nós lemos. Tomé, apelidado de Gêmeo. Se você lembrar bem, o final do capítulo 20, o livro de João encerra com essa história em que Jesus aparece para os discípulos e Tomé pede para tocar as feridas de Jesus. João encerra o seu evangelho com essa cena de Tomé crendo em Jesus, porque toca as suas feridas, e Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, por causa de ti, Tomé, por causa do que você viu. Tomé é uma pessoa importante para a história de João, para o livro de João. Qual é a outra pessoa que aparece? Outro discípulo? Natanael. E quem é Natanael?
Onde ele aparece, se é que ele aparece no Evangelho de João, ele aparece logo no seu capítulo 1, quando os discípulos estão ainda conhecendo a Jesus, encontrando Jesus. Natanael é chamado e é dito para Natanael: Natanael, nós encontramos o Messias. E Natanael corre para encontrar a esse Jesus chamado Messias. Quando Natanael chega diante de Jesus, Jesus diz: Natanael, eu te conhecia antes mesmo de você chegar aqui. E aí eles perguntam: como isso é possível, Senhor? Eu te conheci lá embaixo da figueira, quando foram te chamar. E debaixo de todo o simbolismo que existe nessa passagem, o mais importante para nós notarmos é que tanto a história de Simão, que nós vamos ler, quanto a história de Tomé, que nós já vimos no capítulo 20, quanto a história de Natanael, são histórias em que Jesus se encontra pessoalmente com esses discípulos e expressa um amor pessoal por esses discípulos. Não são histórias genéricas. Jesus se encontra pessoalmente com cada um deles e expressa o seu amor pessoal por esses discípulos. Eles estão aqui nesta última cena. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e João está na história e ele escolhe não dar nome para ele. Isso é muito interessante. É como se estivessem eu e meu irmão Patrick numa história encontrando com Jesus, e eu vou relatar essa história, e em vez de escrever, estavam lá Simão, Pedro, Tomé, Natanael, eu e o Patrick, não, eu escrevesse, estavam lá Simão, Pedro, Tomé, Natanael e os filhos do Sérgio. Ele decide não dar nome para a história, ele pessoalmente falando. Ele não quer chamar atenção para si. E outros dois discípulos anônimos aqui para nós. O que é que a história ainda nos diz? Olha o verso 3. Simão Pedro disse: vou pescar. E eu acho isso incrível. Simplesmente João escolhe nos contar uma história, e aqui, entendendo a soberania de Deus e a soberania de Cristo, Jesus escolhe se manifestar para os seus discípulos uma terceira vez, neste momento, onde eles estão lá, no mar da Galileia, em Tiberíades, e eles estão praticamente desorientados, desnorteados, eles não sabem o que fazer. Isso não quer dizer que eles estão infiéis ou incrédulos. Jesus morreu, Jesus já apareceu 2 vezes para eles sabem que Jesus ressuscitou. Então não quer dizer que eles estão desesperançosos ou não sabem o que fazer num sentido pleno, mas também não são os tipos de discípulos que nós vemos em Atos, cheios do Espírito, sabendo de qual é a missão que eles devem cumprir. Eles estão nesse meio termo, eles estão gastando tempo, eles precisam comer. E Simão Pedro vira para os discípulos e diz: eu vou pescar, porque é o que eu sei fazer, né? Ele vai pescar e os discípulos dizem: quer saber? Nós vamos também. Vamos pescar juntos então. E eles preparam lá o barco, as redes, as suas roupas, vão para o mar da Galileia naquela noite. E o texto já nos diz, sem guardar segredo, no verso de número 3, no final, que eles pescam a noite toda e não pegam nada. Parece que eu nunca vi um apóstolo de Jesus pescando alguma coisa. Eles sempre não conseguem pescar. A única vez que Pedro pesca é quando Jesus diz novamente, vai lá, pega um anzol, você vai pegar lá dentro da boca do peixe e vai ter uma moeda para você pagar o seu imposto e o meu imposto. É a única vez que eles pegam peixe, só quando Jesus diz, peguem peixe. Que tipo de pescadores são esses, não é mesmo? Eles não pegam nada. E aqui nós podemos lembrar, por exemplo, de Lucas capítulo 5, onde eles estão, antes de conhecer a Jesus, eles estão lá pescando. E Jesus aparece na beira da praia e pergunta para eles a mesma coisa que ele está perguntando aqui. Irmãos, é quase como se fosse um flashback. Jesus vira para aqueles discípulos lá em Lucas capítulo 5, antes deles crerem em Jesus, conhecerem Jesus, pergunta: vocês pescaram alguma coisa? Não, estamos aqui a noite toda, não pescamos nada. E Jesus diz: por que vocês não jogam a rede para o lado direito?
E eles fazem isso, pegam centenas de peixes, ficam abismados. E Pedro então prostra-se diante do mestre e diz: eu não sou digno. Afasta-te de mim, retira-te de mim, porque eu não sou digno de ti. Acontece que depois já de 3 anos andando com Jesus, depois da morte e ressurreição do mestre, eles estão novamente naquela mesma cena. Naquela cena que era comum para eles. E não apenas por serem pescadores, mas porque aquilo já aconteceu antes. Deles estarem pescando, não pescarem nada, Jesus aparecer na beira da praia, dizer para eles lançarem a rede do outro lado e eles pescarem uma pesca milagrosa. O que é que João quer nos ensinar com isso? Olha o verso 4 que diz o seguinte: ao amanhecer, Jesus estava na beira da praia e os discípulos não puderam reconhecê-lo. Ele perguntou: filhos, por acaso não pegaram peixe algum? Olha como eles respondem: não. Direto. Não tem conversa. Imagine você pescando a noite toda, a madrugada toda. E por que pescar à noite? Primeiro porque existe a teoria dos pescadores na época deles, especialmente válida, que à noite era mais fácil de pescar peixes. Mas não apenas isso, porque você pescando peixe à noite, de madrugada, você já poderia levar peixes frescos para vender na manhã seguinte. O peixe ganharia um valor específico por aquilo. Eles estão a noite toda cansados. Verifique que outra parte do relato que nós vamos ver é que Pedro não está com as suas vestes plenas. Ele está apenas com um casaco exterior. Ele está nu e ele apenas está com uma veste cobrindo a sua nudez. Ele está cansado. Ele está vestindo aquilo que lhe deixa mais confortável possível, porque eles estão cansados a noite toda. E lá uma pessoa na beira da praia, talvez um palpiteiro, como existe muito nos pesqueiros, né? Diz: vocês não pescaram nada? Não, pescamos nada. Por que vocês não jogam a rede para o outro lado? Eu fico tentando pensar, porque eles não reconheceram Jesus. O que esse cara está falando para nós, né? Será que nós tentamos mais uma vez? Não testamos? E note que eles não percebem aqui que é Jesus. Eles fazem isso, eles pegam muitos peixes através dessa ordem de Jesus, que eles não sabiam que era Jesus. E o verso de número 6 diz que eles lançaram a rede para o lado direito, pegaram muitos peixes e não conseguiam nem mesmo recolher a rede tão cheia de peixes que estava. Olha o que diz o verso 7 agora. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. João, mais uma vez, irmãos e irmãs, ele não se identifica pelo nome. Ele prefere, ele se resume, ele se satisfaz em simplesmente dizer: eu sou o filho de Zebedeu, porque ele se lembra que foi neste momento que Jesus o alcançou. Lá naquela pesca eles eram conhecidos como os filhos de Zebedeu. E aqui ele está satisfeito em simplesmente dizer: eu sou o discípulo que Jesus ama. Ele vira para Pedro e diz: Pedro, é o Mestre, é o Senhor, é Jesus. Você não percebe? É como se um estalo abrisse e apertasse na mente de João, e ele, como se um filme passasse na mente de João, ele fala: não pode ser outro senão o nosso Senhor. Ele é o primeiro a reconhecer Jesus. O discípulo mais íntimo de Jesus é o primeiro a reconhecer o Mestre. Mas outro discípulo também tem uma outra reação. Pedro. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele vestiu a capa e saltou na água. Irmãos, isso é poético. E eu espero não atrapalhar o sentido do texto. Basta dizer isso. Pedro, ao ouvir as palavras de João, essas palavras que entram nos seus ouvidos, fazem a chave virar na mente e no coração de Pedro. E ele vê e entende que é o Mestre.
E a única reação possível que ele tem, pensando ou não, inconscientemente, ele ata sua veste para não nadar nu, pelo menos, e ele salta nas águas. Ele quer chegar rápido no Mestre. O texto nos diz que eles estavam cerca de 90 metros de distância. São poucos metros. Mas ele não aguentaria esperar com o barco e com a rede cheia de peixes para chegar na beira da praia. Você consegue imaginar essa cena? Um homem vestindo uma tanga simples e nadando, e nadando, e nadando para chegar diante do Mestre, eufórico. Essa é a reação do apóstolo Pedro. O verso de número 8 diz que os outros ficaram no barco. Puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas cerca de 90 metros de distância. Quando chegaram, lá encontraram um braseiro no qual havia um peixe e um pão. Eles chegam e Jesus já tinha preparado um pequeno banquete para eles, como ele sempre faz. Jesus, antes da sua morte, depois da sua morte, depois da sua ascensão, a única coisa que Jesus faz é glorificar a Deus e servir os seus filhos. Está servindo um banquete, pão e peixe. Jesus então diz, verso número 10, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão então entra no barco, ele volta para o barco, pega a rede cheia de peixes, e João decide nos detalhar que nessa rede estavam 153 peixes. Ora, irmãos, João não é um mago para ele olhar para a rede e dizer, tem 153 peixes nessa rede aí, Pedro. Não, eles contaram. Por que eles contaram? Tanto para vender depois, quanto para entender a dimensão desse milagre. Em Lucas capítulo 5, a pesca é tão milagrosa quanto, mas ele não registra quantos peixes foram pescados. Por que ele registra aqui? Porque João está com o coração registrando essa história. E assim como nós, irmãos e irmãs, quando nós vivemos histórias e acontecimentos que são importantes para nós, nós guardamos todos os detalhes. E nós queremos, quando contamos para as pessoas, nós queremos contar cada detalhe. Se é, por exemplo, uma história de um milagre, de uma cura, nós queremos contar tudo. Olha, eu lembro que eu saí de casa, eu estava com essa roupa, e eu fui para essa direção, peguei o ônibus, tal hora específica, 9h46 da manhã. A polícia faz isso quando ela quer detectar que um relato ele é verdadeiro, quando uma testemunha de fato presenciou um crime, ela vai buscar os detalhes, porque as mentiras não trazem detalhes tão específicos. João relata, são 153 peixes. João relata que Pedro é aquele que pega a rede do barco, talvez de fato porque ele era o mais forte dos discípulos. No entanto, a rede não arrebentou-se. E olha o que diz o verso 12. Jesus precisa mais uma vez chamar os discípulos. Ele diz, venham comer. Isso nos dá a ideia de que os discípulos estavam talvez pasmos. Eles chegaram na beira da praia e não sabem se aproximam de Jesus. Eles veem toda aquela cena, estão desconfiados, estão com medo. O próprio texto na sequência vai dizer que eles estão receosos de perguntar, é o Senhor mesmo? Porque eles sabiam que era o Senhor, mas eles estão pasmos. E imagine ficar a madrugada toda pescando, você não está com todas as suas emoções, com a sua consciência plena, você precisa de um tempo ainda para despertar e acordar. Eles estão pasmos, Jesus chama-os, venham comer. Jesus então, verso 13, serve a eles o pão e o peixe. E o verso 14 encerra dizendo, essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. E por que é importante, irmãos e irmãs? Por que é importante João mencionar para nós que essa não é a primeira vez, não é a segunda vez, mas é a terceira vez que Jesus se apresenta ressuscitado para os seus discípulos? Por causa do que vem na sequência.
aquilo que está registrado do verso 15 para frente, é o motivo porque João escreve-nos que essa é a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos. E o que é que nós temos na sequência? Verso 15 diz que após a refeição, Jesus começa a fazer essas perguntas para Pedro. E eu fico imaginando, irmãos e irmãs, eles ali na beira da praia, comendo este café da manhã que Jesus prepara para eles, quentinho. Eles estão ali, talvez qual será o diálogo deles? Dificilmente eu acredito que eles estão comendo, só olhando uns para os outros sem conversar. Mas Jesus espera a refeição acabar para ele chamar Pedro e fazer essa pergunta que nós sabemos muito bem qual é. Simão Pedro, tu me amas mais do que esses? Tente imaginar, irmãos e irmãs, como é que estava a cabeça do apóstolo Pedro? Como é que estava Pedro? Lembre-se que ele negara a Cristo 3 vezes. Na última vez que ele nega a Cristo, o relato de Lucas, preciso, histórico, pessoal, nos diz que na última vez que ele nega a Cristo, ele olha para Jesus, preso, Jesus está olhando para ele, e ele chora amargamente. Ele vai embora, chorando amargamente. E até então, nunca Jesus tinha entrado nesse assunto com ele novamente. A primeira vez que Jesus aparece para os discípulos, nós não temos nenhum relato de que Jesus conversa com Pedro sobre isso, de que Jesus restaura Pedro, conforta Pedro. Não! Jesus aparece uma vez, 2 vezes, e é na terceira vez que Jesus decide, intencionalmente, falar com Pedro sobre o assunto, mas de uma forma poética. Eu fico imaginando, talvez, irmãos, Pedro comendo aquele pão e aquele peixe, só pensando assim, talvez o que estava na mente dele é: eu não consigo esquecer o que eu fiz com Jesus. Eu não consigo esquecer das 3 vezes que eu neguei o Mestre. E talvez ele olhava para Jesus, e cada vez que ele olhava para Jesus, ele ficava esperando: será que é agora que ele vai falar sobre isso? Como que eu vou resolver isso? Eles estão tomando a refeição, e após a refeição, Jesus então vira para Pedro, e aí talvez Pedro fale: é agora. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, tu me amas mais do que esses? Qual será que é o coração? Como que está o sentimento de Pedro? Irmãos e irmãs, eu não sei se vocês viram, mas nesses últimos dias, após 9 anos praticamente, estão acontecendo, já aconteceu finalmente, terminou, o júri dos réus, dos donos daquela Boate Kiss. Alguns de vocês viram na internet algo sobre isso? Em 2013, em janeiro de 2013, nós tivemos aquela tragédia na Boate Kiss. Lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 242 pessoas jovens morreram num incêndio criminoso que aconteceu naquela boate. 636 pessoas feridas. E eu estava olhando a internet e apareceu um vídeo ali desse tribunal que foi gravado, disponibilizado, bombeiros dando o seu parecer depois de 9 anos, como foi a cena, e o juiz pediu para o bombeiro dizer: você consegue relatar para mim como é que foi a sua chegada, a sua entrada dentro da cena? Ele falou assim: eu não consigo relatar para o senhor. E ele começa a chorar: eu não consigo descrever como foi. Até para nós profissionais de segurança é impossível relatar o que nós vimos. 242 pessoas mortas, 636 feridos, pessoas que morreram porque tropeçaram em corpos e não conseguiram sair daquela boate. E se vocês quiserem ver, vocês podem ver no YouTube. Está lá o relato de um dos sócios da Boate Kiss, um dos réus.
E ele está sendo indagado para tentar entender como ele vai tentar se explicar. E ele começa a dizer: não tem explicação, eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que aconteceu, eu não queria que acontecesse. Vocês acham que eu queria que um aparato pirotécnico estourasse no teto, isolamento acústico, espuma e fogo, e as pessoas não conseguindo sair? Você acha que eu queria isso? E no vídeo, irmãos, irmãs, foi terrível. Independente se foi uma interpretação, foi verdadeiro, se ele é criminoso, se ele merece, se ele não merece, não importa. Mas nós vemos ali um ser humano que está atribulado, desesperado. Ele chora, ele está perdido no vídeo. Quando eu estou assistindo aquilo, eu tento me lembrar um pouquinho do apóstolo Pedro. Como é que talvez estava internamente o coração de Pedro, depois de um crime que ele cometeu. Aí talvez você me diga assim: Kaique, que ilustração mais tosca. Porque não tem comparação, Kaique. Pedro não foi culpado da morte de Jesus. E outra, é uma pessoa que morreu. Este homem, esse sócio, foi culpado por matar 242 pessoas e ferir 636. Se você pensa isso, você está completamente enganado. Não estou menosprezando a culpa de tudo que aconteceu na Boate Kiss, mas é um crime infinitamente maior, um crime que é cometido contra o Criador e o Salvador. Porque ele é uma pessoa infinitamente mais digna. É a única pessoa que nós não poderíamos pecar contra. E Pedro sabe disso. É por isso que ele chora amargamente. É por isso que talvez ele está aqui, ele não sabe para onde ir, o que fazer. E o que ele faz? Ele volta para fazer o que pelo menos ele acha que ele faz bem: pescar. E nem nesse dia ele consegue pescar alguma coisa. Mas Jesus decide apresentar-se diante deles mais uma vez, como se num flashback, para trazer a memória, para falar ao coração desses discípulos específicos. Prepara a mesa, enche a barriga desses discípulos, e depois da refeição Jesus vai resolver essa questão com Pedro. E eu fico imaginando como Pedro estava neste momento. Jesus diz: tu me amas? Que pergunta difícil, irmãos. Como nós responderíamos isso? Se Jesus perguntasse isso para nós: tu me amas? Eduardo, tu me amas? Como a gente responde isso? Qual é a resposta? Existe uma resposta teológica, bíblica, saudável, doutrinária, ortodoxa, que nós podemos achar aqui na Bíblia? Porque se existe, irmãos, por favor me mostrem, porque eu preciso estar preparado para quando Jesus responder, eu na ponta da língua de dizer essa resposta. Mas essa pergunta ela é tão difícil, tão complexa, ainda mais para o contexto. E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Em outras palavras, o que Pedro está tentando dizer é: Senhor, eu sei que eu te amo, mas eu sei ao mesmo tempo que parece que eu não te amo, então eu prefiro dizer: tu sabes que eu te amo. E Jesus, mais uma vez, pergunta-lhe segunda vez: tu me amas, Pedro? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que te amo. E terceira vez: Pedro. E aí, tente imaginar, irmãos, a mente de Pedro, até onde Jesus vai levar isso. E ele lembra-se que Jesus pergunta-lhe 3 vezes, porque ele nega 3 vezes. Isso tem uma beleza poética incrível do nosso Salvador. Pedro, então, na sua última resposta, ele diz: Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que eu te amo. Jesus então diz: então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. A mesma pergunta, a mesma comissão: apacenta as minhas ovelhas 3 vezes. Jesus está restaurando o apóstolo Pedro. Jesus decide intencionalmente, pontualmente,
restaurar esse discípulo que ele ama. Ele não simplesmente quer deixar subentendido que Pedro está perdoado. Ele decide ir para Pedro e dizer: você está perdoado, Pedro. Como é que o apóstolo Pedro carrega este dia com ele? Será que em alguma parte da sua carta ele traz essa essência do que significa amar a Jesus e o que significa ser amado por ele? Eu acredito que sim. Eu peço que você abra comigo lá na primeira carta de Pedro, caminhando para o final. Primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo de número 1. Nós sabemos, irmãos, e os relatos dos apóstolos dizem que certamente, sem sombra de dúvidas, talvez uma das grandes certezas que nós temos na Bíblia é que Pedro era um turrão. Mas este homem turrão foi quebrado e amolecido por Jesus. Esse Shrek aprendeu a amar. E nós vemos isso na carta de Pedro. Veja comigo o capítulo 1, verso número 8, que diz o apóstolo Pedro: embora vocês nunca tenham o visto, vocês o amam. E ainda que vocês não vejam agora, vocês creem nele e se alegram nele com alegria inexprimível e cheia de glória, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação. Ele é um dos poucos apóstolos que escreve especificamente sobre amor a Jesus. Veja ainda o capítulo 4, verso de número 8. Acima de tudo, amem ardentemente uns aos outros, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro sabe o que ele está escrevendo. Pedro sabe que o amor cobre de fato uma multidão de pecados, porque ele experimentou isso na sua vida. E ele escreve: irmãos, amem uns aos outros ardentemente. Essa linguagem ela é icônica. Não é uma linguagem simples para você escrever amem uns aos outros. Ele diz amem ardentemente, ou amem entranhavelmente, com tudo que você tem, com as suas tripas. Amem ardentemente uns aos outros. É isso que Jesus disse para ele: você me ama? Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, se você me ama, sirva o meu rebanho, ame a minha igreja, pastoreie a minha igreja. Ele entende isso e ele passa isso para os seus discípulos. Irmãos, acima de tudo, amem ardentemente uns aos outros. É isso que basta. Capítulo 5 da carta, verso 14, o último verso da carta. Talvez alguns de vocês aqui vão entender melhor o que isso significa. Verso 14 diz: saudai uns aos outros com ósculo de amor. E aí eu leio isso aqui e eu falo assim: Pedro? Com essa linguagem? Irmãos, este homem aprendeu a amar. Ele deseja amar. E ele deseja que todos aqueles que o acompanham e que ouvem o seu testemunho do Evangelho amem uns aos outros. Porque este homem sabe o que é ser amado. E ele só deseja amar. Talvez se você conhecesse Pedro antes de Cristo, você não acreditaria que Pedro era capaz de escrever isso depois. O que será que João trouxe de ensinamento dessa cena específica? Abra comigo a carta de João, primeira carta de João. Tenha um pouco mais de paciência antes de encerrarmos. 1 João, capítulo 2. Verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem.
Se contudo alguém pecar, temos advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Olhe como ele se endereça aos seus leitores, meus filhinhos. Irmãos, é a mesma palavra que Jesus usa lá na beira da praia para chamá-los no barco. Filhos, vocês não pescaram nada até agora? Não era comum uma pessoa aleatória chamar outro desconhecido assim. Filhos, meus filhinhos. Ele traz a mesma linguagem de Jesus e agora aplica para os seus discípulos. E diz: meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas se algum de vocês pecar, tenham paz, porque Cristo é o advogado que defende a nossa causa diante do Pai. Eu sei muito bem disso, porque eu sei que Jesus poderia ter condenado Pedro, mas ele não fez. Ele foi o advogado de Pedro. É quase como se ele estivesse dizendo isso para nós. Ele traz esse ensinamento para a sua vida e para a sua carta. Capítulo 4, abram comigo. Verso de número 20. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 20. Aqui está a principal pergunta que agora João faz para os seus discípulos. Eles aprenderam a fazer perguntas junto com Deus. E ele faz a seguinte pergunta no verso 20. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois como pode amarmos o nosso irmão a quem vemos, se não amarmos a Deus a quem não vemos? Ele traz o próprio ensinamento de Jesus, que amar a Jesus, amar a Deus, se mostra no fato de amarmos os nossos irmãos. E ele pergunta: quer saber se você ama a Deus? Se você ama o seu irmão, você terá a sua resposta. Eu gostaria de encerrar com algumas aplicações. Nós vimos ao longo dessa série diversas perguntas, que eu já trouxe algumas delas para vocês no início. E essa pergunta emblemática que Jesus faz é a pergunta que João escolhe para encerrar o seu evangelho, e é a pergunta que eu escolhi para encerrar essa série. Tu me amas? Essas perguntas, muitas vezes, e todas elas praticamente, devem vir para nos quebrar, para nos amassar. E nesses últimos dias, a minha mãe até fica louca comigo por causa disso, porque estou na loja e quando eu vou almoçar, eu almoço lá na casa dela, nesses últimos meses, morando em Salto. E eu fico ali almoçando e coloco algum vídeo no YouTube, algum documentário, alguma coisa. E algumas coisas que eu vejo, por exemplo, muito interessantes, é o atentado às Torres Gêmeas. Não sei por que motivo, mas eu fico fascinado, não pelo atentado em si, mas pela a magnitude do evento que foi, e porque neste evento nós conseguimos ver um pouco mais da faceta do ser humano. Por ser um evento tão catastrófico, único, singular, são nesses eventos que nós conseguimos enxergar no ser humano coisas que nós não vamos enxergar em outros eventos, no dia a dia. Eu estava vendo algum documentário que lançaram, porque em setembro agora se completou 20 anos desde o atentado às Torres Gêmeas. Eu me lembro que eu tinha 7 anos quando isso aconteceu. Eu estava no quarto da casa, morando lá na Tuiuti, no fundo, a casa da minha avó, no quarto, minha mãe na sala, e ela me chama, e era de manhã, a TV Globinho foi tirada do ar, né? E veio então o noticiário, o plantão da Globo, e minha mãe conta: um avião bateu nesse prédio. E eu me lembro categoricamente de estar olhando aquilo e marcou-me de uma forma que não sai mais. E eu sempre estou vendo documentário, histórias de sobreviventes sobre o assunto. E uma das histórias que eu vi que me marcou muito é de um bombeiro que foi enviado para uma das torres. Vocês sabem que às 9h46 da manhã, um avião sequestrado por terroristas bate na torre norte do World Trade Center. E depois de cerca de 20, 30 minutos, um outro avião sequestrado bate na torre sul. Então as pessoas já estavam tentando evacuar a torre norte. E as pessoas da torre sul não faziam ideia do que aconteceu na torre norte.
Eles olharam na janela e viram bolas de fogo, talvez uma explosão, o que quer que seja, mas nunca imaginaram que um avião tinha sido enviado para a torre. E eles não evacuaram o prédio imediatamente. E os bombeiros foram enviados para as torres para conter as pessoas, para evacuar da melhor forma possível. E um desses bombeiros, contando o seu relato, ele é um sobrevivente, ele disse que ele estava na Torre Sul, nos pavimentos da Torre Sul, quando ele ouve um estouro. Pum! E ele disse que o teto caiu sobre eles. Foi o momento que a Torre Sul desabou, desmoronou. E ele estava lá dentro da torre. Tente imaginar isso. E esse bombeiro acorda consciente, ele pega o seu rádio, e ele chama os bombeiros que estão do lado de fora, e ele diz o seguinte: enviar uma equipe de bombeiros, porque eu acho que uma outra explosão aconteceu aqui na Torre Sul agora. Não é apenas a Torre Norte, é a Torre Sul. Sabe o que ele escuta no rádio? Os bombeiros dizem para ele, como assim? E ele repete a instrução: enviar uma equipe de bombeiros aqui para a Torre Sul, para evacuar a Torre Sul. E os bombeiros do lado de fora dizem o seguinte: já não há mais Torre Sul, já não existe mais Torre Sul. E aí ele começa a entender o que aconteceu. Ele sai, tirado dos escombros pelos seus colegas bombeiros, e ele conta diversas histórias desse dia, quantos colegas morreram, pessoas que presenciaram a cena do avião vindo na torre delas e elas conseguiram sobreviver por algum milagre que seja. Por que eu trouxe essa ilustração para nós? Porque, irmãos, as perguntas que Deus nos faz, as perguntas que Jesus nos faz, devem ser a mesma sensação dessas pessoas que viram um avião vindo na torre delas. A pergunta vem para nos quebrar, e nós não conseguimos fugir disso. Não importa se você abaixa na mesa, não importa se você desce um andar, não importa o que você faça, ela vai vir e você vai ter que prestar contas diante dela. Mas a boa notícia é de que, pela graça de Deus, se nós somos salvos em Cristo Jesus, nós estamos nessas torres, as perguntas vêm, quebram a construção da nossa vida, tudo que nós pensamos, que nós somos, que nós fazemos, o que é certo, o que é errado, nós somos desmoronados, mas no final das contas, já não existe mais a torre. Jesus nos quebra, mas Ele promete nos reconstruir. Nós somos sobreviventes das perguntas de Deus. Eu encerro com 3 conclusões práticas. Primeiro, quando Jesus nos questiona, irmãos e irmãs, Ele nos questiona porque Ele é o único que verdadeiramente nos conhece. Talvez você se pergunte: será que eu tenho que responder cada uma dessas perguntas? Eu te diria, não necessariamente, porque nós não sabemos as respostas certas, nós não podemos dá-las. Jesus nos questiona porque Ele sabe, e é isso que Pedro diz para Jesus. Ele diz: tu sabes que eu te amo. Jesus nos questiona primeiro porque Ele é o único que nos conhece. Segundo, Jesus nos questiona porque Ele é o único que pode nos restaurar. Dói algumas perguntas? Dói. A restauração dói, mas ela vai trazer cura, paz, consolo, alegria e amor, fé. Terceiro, Jesus nos questiona porque Ele é o único que verdadeiramente responde às nossas perguntas. Meus irmãos e minhas irmãs, eu oro a Deus para que essas palavras, essas histórias, essas perguntas sirvam apenas o único propósito de sermos como esses discípulos à beira da praia, que eles não ousam perguntar nada para Jesus. A única coisa que eles fazem é sentar na beira da praia e comer aquilo que Jesus dá para eles comerem. Que nós possamos aprender com essas perguntas que Deus faz ao longo da Escritura.
Muitas delas nós não sabemos responder, não iremos responder nunca. Mas saiba que Jesus as faz porque Ele nos ama. E se Ele está nos perguntando, é porque Ele quer nos restaurar e nos amar. Amém? Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Retira-te de nós, porque nós não somos dignos. Te agradecemos, ó Deus, por toda a sua graça e por todo o seu amor. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixa à beira da praia, à beira do caminho. Pelo contrário, o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor decide nos encontrar. O Senhor faz perguntas para nós, para que nós possamos nos examinar, nos conhecer e que possamos ser santificados, purificados, lapidados, restaurados. Nos ensina, ó Deus, não a respondermos essas perguntas, mas a ouvirmos as perguntas atentamente e repassarmos aquilo que aprendemos. Suplicamos o seu favor imerecido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nos dá do seu Espírito, para que possamos andar conforme a sua vontade. Em nome de Jesus oramos.